Como é bom podermos louvar e adorar o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este culto celebra o segundo domingo após a Epifania. Convido todos a unirmos os nossos corações com toda a Igreja para juntos celebrarmos este culto, o qual iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o hino Tem Piedade, Senhor, para nos prepararmos para a confissão de pecados. Estimados de Cristo Jesus, por natureza somos imperfeitos, pecadores, e cometemos erros contra a santa vontade de Deus e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, em seu amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para carregar os nossos pecados, ser o nosso substituto e morrer na cruz para nos perdoar. E através do Espírito Santo nos move ao reconhecimento desses erros e pecados. Por isso, vamos todos abrir os nossos corações e confessar os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores, te confessamos os nossos pecados, os quais cometemos por pensamentos, palavras e ações. Estamos arrependidos destes nossos erros. Confiamos em Jesus, o nosso Salvador, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue inocentes para nos perdoar todos os nossos pecados. Por isso, por causa dos méritos de Cristo e não de nenhuma obra nossa, nós podemos nos aproximar de Ti e te pedir: Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Senhor, dá-nos a Tua salvação. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todo aquele que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados e confessa-os para Deus, pode ter a certeza do perdão e ter o alívio que somente Deus pode nos dar. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, a todos que estão arrependidos e que confiam em Jesus como seu Salvador, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por amor de Jesus, o meu Salvador, eu vos perdoo em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento iremos ouvir a leitura do Salmo para o culto de hoje, Salmo de número 128, o qual encontramos assim registrado. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Convido a elevarmos os nossos corações a Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, que governas todas as coisas nos céus e na terra, com misericórdia escuta as orações do teu povo e concede-nos a tua paz durante todos os nossos dias. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir agora o hino Grande, Muito Grande. A leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje está registrada em Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele.
Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para este momento de culto. A epístola encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder de fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Vamos ouvir agora o hino Santa Bíblia, meu prazer. O evangelho para este culto está registrado no livro de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu:
não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos ouvir agora o hino Povo de Israel. Não estivesse
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus e Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras de Isaías capítulo 62, versículos 1 a 5. Queridos de Cristo Jesus, todos nós já participamos de uma festa de casamento. Todos nós já vimos a importância nesta festa do amor e da fidelidade. Por isso hoje nós queremos refletir no tema do casamento de Cristo com a sua igreja. Os textos bíblicos nos levam a essa reflexão e no texto de Isaías, do profeta Isaías, nós lemos o seguinte: você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Quando refletimos neste tema do casamento e do que significa Cristo ser o noivo e a igreja ser a noiva, nós vemos a importância que o nosso Salvador tem para conosco. Neste texto do profeta Jeremias, nós ouvimos aqui as palavras de Deus de consolo, de orientação e de alegria para a igreja, para o povo de Israel. E como nós acabamos de ouvir, o que teria acontecido com o povo de Israel se não houvesse o Deus verdadeiro agindo na sua vida? Podemos também perguntar: o que seria da nossa vida sem Deus agindo em nossos corações? Este Deus que em Cristo carregou os nossos pecados, este Deus que em Cristo, humanado neste mundo, operou o primeiro milagre no casamento de Caná da Galileia, mostrando a importância desta instituição para a nossa sociedade, para a nossa vida. Este Cristo, este Salvador, que não poupou esforços para nos perdoar. Ao ouvirmos no texto de Isaías, capítulo 62, nós ouvimos: você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor. Um primeiro ponto importante nesta nossa reflexão: nós pertencemos ao Senhor Deus, nós pertencemos a Cristo, aquele que morreu para nos perdoar. Nós fomos comprados pelo seu sangue inocente derramado na cruz, não porque merecíamos, mas porque este Deus nos ama. Este Deus está preocupado conosco. Este Deus é fiel para cada um dos seus filhos, pois Ele prometeu e cumpriu a salvação, quando em Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Ao refletirmos sobre Cristo como noivo e a igreja como a noiva, nós vemos a importância da fidelidade de Deus para conosco. E nesta importância também há a nossa parte como igreja, de lutarmos para sermos fiéis a Deus, a obedecermos os seus mandamentos, a quando reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos destes pecados, voltarmos os nossos corações para Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Como é maravilhoso termos este Deus em nossa vida, um Deus que nos dá a certeza de que nós pertencemos a Ele, e não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao diabo, nós que temos Cristo como nosso Salvador. No segundo versículo destacado da leitura de Isaías, nós temos as seguintes palavras: nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Esta palavra é importante para nós,
pois Deus não nos abandona. O nosso coração, ele não está arrasado. Não, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele nos consola, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele move os nossos corações a amarmos a Ele acima de todas as coisas. Lembremos a leitura do Salmo que nós fizemos no início deste culto. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Quantos casamentos não são felizes pela falta de amor, pela falta de perdão, pela falta da fidelidade? Então nós vemos como é importante nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, nos alegrarmos nesta vontade, nos alegrarmos no seu perdão, na sua vida. No mesmo salmo é dito assim: se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. O que seria dar certo para nós? Dar certo é nós termos o perdão, termos vida, termos salvação. Dar certo é estarmos apegados ao único e verdadeiro Deus que existe: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dar certo é nós confiarmos que este Deus é fiel para conosco, que assim, para um casamento ser bem-sucedido, assim também a fidelidade de Deus estará em nossos corações. Como é importante quando nós temos a certeza de que este Deus não nos trai. Este Deus colocou o nosso bem-estar em primeiro lugar, pois Ele abandonou a sua natureza divina, a sua glória divina, a sua glória divina, para estar conosco, carregar os nossos pecados, suprir todo o necessário para nos perdoar. Este Deus veio nos buscar enquanto nós éramos rebeldes, estávamos longe dEle. Ele veio para nos abençoar, nos perdoar. Quando nós vemos que a alegria no casamento depende do sacrifício, e nos nossos casamentos materiais, humanos, aqui é o sacrifício de ambas as partes, marido e mulher. No casamento entre Cristo e a igreja, o sacrifício é todo de Jesus, pois Ele morreu para nos perdoar, Ele morreu para nos libertar, e assim nós reconhecemos que sem Ele nada teríamos, nada somos. O que teria acontecido conosco sem a presença do verdadeiro Deus em nossa vida? Estaríamos perdidos, condenados, rumando para a condenação eterna. Mas assim como Cristo agiu naquele casamento em Caná de Galileia, onde Ele transformou a água em vinho, assim também ocorre em nossas vidas, quando Ele transforma também na nossa vida, da água para o vinho, quando nós somos chamados para o seu reino, quando nós vivemos o seu perdão, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, e baseados na fidelidade de Deus, no amor de Deus, nós queremos viver felizes, contentes, obedecendo a lei do Senhor. Nós queremos viver a obedecer os mandamentos de Deus, não para conquistar algo, mas porque nós fomos conquistados, ou melhor, nós fomos comprados pelo bondoso Deus, com o seu santo e precioso sangue derramado na cruz, o qual nos tirou da escuridão da condenação eterna e nos trouxe para a maravilhosa luz da salvação. A igreja, como noiva de Cristo, anuncia
o amor deste Deus maravilhoso, deste noivo que veio a buscar, a perdoar, a consolar, não mediu esforços para que estivéssemos bem juntinho dele, bem pertinho dele. Em nenhum momento ele nos abandona, em nenhum momento ele deixa de nos buscar. Por isso, queridos de Cristo Jesus, como é maravilhoso estarmos firmados em Cristo, como é maravilhoso estarmos buscando sempre a palavra, o amor e o perdão de Deus para a nossa vida. Assim como o noivo Cristo ama a sua igreja e a busca, assim nós temos que estar alegres, felizes, consolados e confortados. Queridos de Cristo Jesus, que Deus esteja a abençoar as nossas vidas, para sempre estarmos firmados em Cristo, e então, orando a este Deus, testemunharmos Cristo para todos. Amém. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós vamos ouvir agora o hino Nem um Momento Só. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, Criador das luzes, a Ti erguemos nossas vozes no meio da escuridão da noite. Nós Te louvamos pelo Espírito Santo, que nos tira das trevas para a luz da Tua sabedoria. Agradecemos-Te especialmente porque através do Teu Espírito podemos chamar a Jesus Cristo de nosso Senhor. Nós Te agradecemos pela variedade de dons concedidos à Tua Igreja pelo mesmo Espírito. Como membros do corpo de Cristo, agora temos o privilégio de servir a Ti e aos outros com unidade de propósitos. Confessamos, ó Senhor, que nem sempre usamos todos esses dons espirituais para o crescimento do Teu reino. Confessamos que temos inveja daqueles que parecem ter dons espirituais maiores do que os nossos. Confessamos, ó Senhor, que muitas vezes usamos essa variedade como desculpa para não usar o único dom que podemos ter. Por estas e muitas outras ofensas, perdoa-nos, ó Senhor. Assim como Teu filho foi bem-vindo no casamento de Caná, assim ajuda-nos a considerá-lo bem-vindo em nossas vidas.
tanto nos momentos alegres como tristes. Ao nos dares de beber do copo do sofrimento e da dor, ajuda-nos a lembrar do maravilhoso vinho que guardaste para nós nas mansões celestiais. Possa a alegria da nossa salvação transbordar para dentro da nossa comunidade e do nosso país, para que outras pessoas sejam atraídas à nossa comunhão em Cristo. Com este propósito, abençoa a nossa congregação e igreja no cumprimento dos objetivos para os quais nos tornastes membros do corpo de Cristo. Ouve, misericordioso Deus, as nossas humildes petições, as quais oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. No meu canal do YouTube, Julian Carlos Ditchum, estará disponível, segunda a sexta, às 7 horas, a mensagem do programa de rádio da congregação, quarta-feira, às 19 horas, o momento devocional, e sábado, às 19 horas, o culto da semana. Todas estas gravações também serão postadas na página do Facebook, Céu Concórdia de Primavera do Leste, MT. Agradecemos aí a nossa equipe de apoio da congregação, o Alexandre, a Ana, o Felipe e o Lívio. Que Deus esteja abençoando a todos a paz de Cristo. Concluímos este momento ouvindo o hino Os que Amam Deus.